Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 4, verso 3. Tiago 4, 3. O que eu quero compartilhar com você nessa noite é fruto de uma inquietação que tem surgido em aconselhamentos, em momentos de gabinete, em momentos de conversa com irmãos da igreja. Esse é um tema, irmãos, muito precioso e muito importante. É um tema que tem mexido com a vida espiritual de muitas pessoas, porque há muitas pessoas hoje que estão frustradas com a sua fé, estão desanimadas de vir à igreja, estão achando que simplesmente Deus não as ama, Deus não está preocupado com elas. Parece ser um tema inocente, um tema sem pouca importância, mas não tem, porque a vida cristã passa por essa temática. Há pouco tempo, alguém em aconselhamento chegou para mim e disse assim: eu queria que o senhor me explicasse por que eu orei tanto e Deus não respondeu. Eu disse: eu não sei lhe dizer. Eu não conheço a mente de Deus, eu não sou responsável pelas decisões de Deus. Se você orou por alguma coisa e Deus não lhe respondeu, eu também já orei por muitas coisas que não aconteceu. Mas eu sei por que ela às vezes não acontece. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, para que o seu coração aprenda aquilo que precisa ser exercido da nossa parte, mas também se encha de encorajamento, de esperança, porque Deus não deixa de ouvir orações. Tiago capítulo 4, verso 3, diz assim: quando vocês oram, não recebem, porque vocês pedem por motivos errados, para gastardes em vossos próprios prazeres. Em outra versão mais curta diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Interessante, irmãos, a Bíblia dizer que é possível eu orar e não ser ouvido. Melhor, não ser respondido por Deus na minha oração. Sabemos que a oração é a arma mais poderosa, é o instrumento mais precioso que Deus nos deu. Quando a oração é ensinada na Bíblia, ela é ensinada, irmãos, como o meio mais importante de relacionamento com Deus. De outra forma, crentes que não oram, oram pouco. A Bíblia diz que não tem relacionamento com Deus. Pouco conhecem a Deus, porque aquele instrumento que nos deixa sensíveis à voz de Deus, que nos permite escutar a resposta de Deus, é a oração. Como é que você quer ouvir Deus se você não fala com Deus? Você não dialoga com Deus, não ora. Sabemos, porque a Bíblia nos ensina, que a oração é um mandamento de Jesus. Não é uma sugestão, irmãos. Ele mesmo instruiu como deveríamos orar, com que frequência deveríamos orar. E se você parar para perceber o ministério de Jesus, ele fazia constantemente uso desse meio. Você só vê Jesus de 3 formas praticamente em todo o Evangelho. Ou Jesus está a caminho de algum lugar, ou Jesus está pregando, ou Jesus está orando. É impressionante. Como praticamente todo o Evangelho, você só vê Jesus indo de um lugar para outro, pregando e orando. Muito mais vezes, às vezes, orando do que pregando. Ele termina uma multidão, ele vai orar, despede os discípulos e vai orar, sempre. Sabemos ainda, irmãos, porque a Bíblia nos ensina que a oração, como, por exemplo, o Pai Nosso, ensinado por Jesus, ele possui vários elementos. A oração possui vários elementos. Você não ora somente para pedir, que é a parte que todo mundo mais gosta. Também você não ora só para agradecer. A oração do Pai Nosso, por exemplo, você tem o elemento da adoração, quando nós começamos a dizer a Deus o que Ele é, e a gente só pode dizer isso através da oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Nós temos o agradecimento, pão nosso e cada dia nos dai hoje. Nós temos a confissão, perdoa as nossas dívidas, as nossas faltas. Tem que fazer parte da nossa vida a oração de confissão. Temos a petição, temos tudo na oração do Pai Nosso. No texto que nós lemos, Tiago, o irmão de Jesus, ele não está falando da oração como um todo.
Ele não está falando sobre os vários elementos que fazem parte da oração. Ele, na verdade, está falando apenas de uma parte da oração, a petição. Ele não está fazendo nenhum comentário sobre a forma como a igreja que ele está escrevendo agradecia, nem como ela confessava, nem como ela adorava. Ele está fazendo uma observação fundamental por causa de todo um sentimento de desmotivação, de tristeza que muitos irmãos estavam passando dificuldades, orando e não vendo suas orações atendidas. Então ele vai tratar, irmãos, sobre a petição. O texto que nós acabamos de ler, de Tiago capítulo 4, verso 3, indica que havia um problema nas orações desses irmãos que Tiago está escrevendo. As orações deles pareciam boas. Elas eram no formato legal. Começavam falando para Deus, terminavam falando para Deus, adoravam a Deus, exaltavam a Deus. Mas havia um problema. Elas não tinham sucesso. Eles não estavam recebendo a resposta de suas orações. A oração desses irmãos que Tiago está escrevendo, apesar de belas, elas eram inoperantes. Apesar de estarem dentro de um formato de oração, elas ficavam sem resposta. Tiago está dizendo para essa igreja, a resposta não vai vir. Você está orando, mas a resposta não vai vir. E o problema não está na oração como um todo, mas na sua petição. Vocês estão pedindo mal. Em outras palavras, vocês estão pedindo errado. Vocês estão pedindo de forma incorreta. Desta forma, não tem como Deus responder a sua oração. Ouvindo, Ele está sempre. Mas respondendo, não. Porque Ele disse, e Ele ensina, que a oração feita dessa forma não sobe. A pergunta que eu queria que você pensasse comigo nessa noite é: quando é que estamos pedindo mal? Porque se a gente descobrir quando é que a gente pede mal, talvez você faça uma recapitulação em toda a sua lista de oração, em tudo aquilo que você tem clamado há muito tempo e que ainda não aconteceu. E quem sabe, se você identificar onde você está pedindo mal, você possa corrigir essa oração e a resposta vir. E a bênção do Senhor vir. Deus não está de braços cruzados. Deus ama receber as nossas orações. Deus tem interesse de ouvir as nossas orações. Deus se agrada quando nós o buscamos em oração. Mas não é todo tipo de oração que Deus responde. Quando é que nós pedimos mal? Nós pedimos mal, irmãos, em primeiro lugar, quando não há fé. E parece óbvio, mas é um erro óbvio que muitas vezes nós estamos incorrendo. A gente pede porque a gente está precisando, a gente pede porque todo mundo disse que a gente tem que pedir, a gente pede porque a gente é constrangido a pedir, mas não há fé. Porque se eu peço algo e já duvido, se eu peço algo e imagino que não vai acontecer, estou pedindo só por pedir, não há fé. Se demora demais eu já paro de pedir, não houve fé. Se alguém começar a dizer, eu acho que não vai acontecer, está difícil de acontecer, e você para de pedir, porque aos olhos parece impossível acontecer o que você está pedindo, não há fé. A gente não precisa de sinais para ter fé. A gente não precisa que as pessoas encorajam para ter fé. Se é algo que a gente precisa, e é algo que Deus permite, pode demorar, pode até piorar a situação, mas lá na frente Deus vai responder. A fé não duvida. O tempo não apaga a fé. As dificuldades não apagam a fé. As opiniões contrárias não apagam a fé. Mesmo que do outro lado você esteja orando por alguém que está dizendo, eu morro, mas não me converto. Isso é a sua opinião, mas eu vou continuar orando. Porque Deus muda a minha e muda a sua opinião. Certa vez, conta-se uma história de lá no sertão, seca, terrível, um ano inteiro sem chover. E os pastores têm uma brilhante ideia, unir as igrejas do vilarejo para orar para que chova. Rapaz, tempo quente. E o povo começou a orar pedindo chuva. Num desses cultos, uma jovenzinha adolescente saiu de casa, pegou o guarda-chuva, 11 horas da manhã, e ela foi participar do momento de oração que era na hora do almoço, pegando aquele horário do almoço. E a mãe disse, menina, num sol quente desse, tu vai levar essa sobrinha para quê?
E ela disse, oi mãe, a gente não está orando para chover? Há muitas vezes, irmãos, muitos momentos da nossa vida que nós estamos orando sem nenhuma expectativa de resposta. É impressionante como eu encontro pessoas que já chegam dizendo, eu desisto, eu não aguento mais, e aí eu pergunto, você está orando? Estou. E por que você vai desistir? Porque se você está orando, por que você vai desistir? Hebreus capítulo 14, verso 10, o autor de Hebreus diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é galardoador, que Ele é abençoador de todos que o buscam. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, ele nos encoraja dizendo, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. A resposta não chegou, mas você não deixou de ser cuidado. Você não vai ser cuidado quando a resposta chegar. Enquanto a resposta não chegar, você está sendo cuidado. Então lance sua ansiedade nas mãos do Senhor. Quem pede sem fé, pede mal. Já começou pedindo mal, já começou pedindo errado. Quando é que nós pedimos mal, irmãos? Em segundo lugar, nós pedimos mal quando não há perseverança. Uma coisa é fé. A fé é o elemento inicial, mas a perseverança é uma decisão de continuar. Veja, não é, eu sinto que eu não devo mais continuar. Perseverança não é sentimento, é decisão. É como alguém que quer passar num concurso público, estuda, faz a primeira prova, não passa. Quando aquele concurso abre de novo, ele estuda de novo, vai tentar a prova, não passa. E agora ele vai esperar a próxima oportunidade. Alguém vai dizer assim, já tentei 2 vezes, acho que não é para mim. E o crente tem uma mania de dizer assim, se tentei 1 ou 2 vezes não é para mim, é porque não é da vontade de Deus. Pode até ser, mas coloque a possibilidade que você também está sendo provado a perseverar um pouco mais. Porque perseverar, persistir, é você acordar todos os dias com o mesmo propósito. O diabo é especialista em tirar o nosso foco. Ele é especialista em nos desanimar. Ele é especialista, inclusive, de ocupar a nossa agenda com outras coisas, para que a gente não tenha mais tempo de fazer aquilo que é importante. Daqui a pouco, você tem o dia todinho preenchido, fazendo coisas supérfluas e secundárias. E o principal, você não faz. Eu quase não tive tempo de orar hoje, eu quase não tive tempo de ler a Bíblia hoje. Nem deu para ir para a igreja hoje. O que você andou fazendo? Estava construindo uma casa? A palavra do Senhor, amados irmãos, nos ensina lá em Mateus capítulo 7, verso 7, é o princípio de Jesus. Pedi e pedi. Batei e batei. E é interessante que nessa poesia grega, na expressão de Jesus, isso denota insistência. Peça e peça e peça e continue pedindo. Jesus é especialista em usar parábolas. E uma das parábolas mais interessantes é a do juiz iníquo. Lembra do juiz iníquo? Aquele que não temia nada nem ninguém. Aquele que não tinha ninguém acima dele. Ele era o próprio STF sozinho. Não tinha mais ninguém. E aí o que acontece? Ele diz, eu não temo ninguém. Mas essa mulher, essa crente, me apurrinha o saco. Não é porque eu temo o Deus dela, mas para ela não vir mais me chatear, eu vou atender a oração dela, porque o texto diz que todos os dias ela ia até o juiz e dizia assim, julgue minha causa, julgue minha causa, julgue minha causa. E ela encheu tanto o saco do juiz, que o juiz liberou para ela não voltar mais. Sabe quem usou essa ilustração? Jesus. Sabe quem Jesus está chamando de esse juiz, comparando esse juiz? Ele está dizendo que esse juiz é Deus e você é aquela mulher. Ou seja, insista, enche o saco de Deus, se é que pode conseguir encher. Busque a Ele, peça, 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 bata, 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 busque, busque, busque.
Porque se você começou pedindo coisas importantes, mas já parou, o propósito era orar todo dia, agora é um dia sim, outro não, uma vez por semana, quando lembra? Você acordava de madrugada, jejuava por aquilo, agora você ora até no meio da refeição. Senhor, obrigado por essa refeição e abençoa aquilo ali também em nome de Jesus. Se já parou, se já perdeu a perseverança, começou a pedir mal. Todas as vezes que nós oramos sem perseverança, irmãos, nós pedimos mal. Quando é que nós pedimos mal, irmãos? Pedimos mal, em terceiro lugar, quando não há sentimento. Sentimento. Oração, irmãos, é um diálogo íntimo. Eu vou dizer uma coisa que ninguém ensinou para minhas filhas, mas elas descobriram intuitivamente. Uma coisa é ela chegar e dizer assim, pai, tu faz isso para mim? Não. Outra coisa elas, painho, por favor, e começa a puxar o cabelo e não sei o quê. Aí, fica até feio, fica até chato dizer não. Elas aprenderam intuitivamente, ninguém ensinou isso. Mas porque pedir tem a ver com sentimento, irmãos. Certa vez um discípulo de Martinho Lutero chegou para ele e disse assim, mestre Martinho, como é que eu posso ter uma fé assim, tão profunda, tão íntima como o senhor tem? Eu acho tão bonito quando o senhor ora. E aí ele foi caminhando com aquele jovem por um terreno até chegar numa lagoa. E ele disse assim, vamos caminhando dentro da lagoa. E ele foi entrando dentro da lagoa e o jovem foi falando e pedindo orientações sobre oração. E ele foi falando sobre a importância da oração, como orar. E eles foram entrando dentro da lagoa e o rapaz, por que ele está entrando dentro da lagoa? Eu acho que ele quer tomar um banho, está calor, está querendo se refrescar. Mas foi entrando, ele estava querendo saber a resposta completa de Martinho. E quando a água já está chegando aqui, perto do peito, aí o rapaz disse assim, mestre Martinho, quando o senhor tiver tempo, não quero atrapalhar seu banho, quando o senhor tiver tempo, a gente volta essa conversa, eu vou voltar lá para a margem, e aí o senhor tome seu banho, depois eu estou lá esperando a resposta. Ele disse, não, filho, eu vou lhe dar agora o último elemento de uma oração profunda. Ele disse, então tá bom, eu seguro mais um pouco. E aí ele pegou a cabeça do rapaz, sem ele esperar, e afundou dentro d'água. Mergulhou o rapaz. Por um momento o rapaz pensou que era brincadeira, né? Ficou pensando consigo mesmo dentro d'água. Esse mestre Martinho é tão engraçado. Só que os segundos foram passando e o engraçado foi ficando preocupante. E daqui a pouco ele soltou umas bolhas e disse assim, estou no meu limite. E nada de Martinho soltar a cabeça dele. Daqui a pouco ele está soltando muitas bolhas. Daqui a pouco ele está tentando tirar a mão do mestre Martinho da cabeça dele. Daqui a pouco ele está desesperado, querendo respirar de todo jeito. E o mestre Martinho, com muita tranquilidade, depois de perceber o grande desespero, fazendo força para ele dentro d'água, tirou a mão da cabeça dele, e ele sai dentro d'água, e está buscando oxigênio. E o mestre Martinho pergunta para ele, o que é que você mais quer agora? Ele teve dois pensamentos, com certeza. O primeiro, eu quero respirar. O segundo, ele não falou, eu quero matar o senhor. O senhor fazer um negócio desse, vou dar um bufete agora. Mas ele não falou esse, ele só falou o primeiro, eu quero respirar. Martinho Lutero disse, exatamente esse é o segredo. Se você orar dessa forma, desejando dessa forma, sentindo dessa forma, como a coisa mais importante que você deseja nesse momento, a sua oração certamente tocará o coração de Deus. Se o que mais você quer é respirar agora, e você fará todo o esforço para respirar, quando você desejar algo profundamente em oração, Deus ouvirá a sua oração. Jeremias escreve no capítulo 29, verso 13, buscar-me-eis e me achareis, quando? Quando? E me buscardes de todo o vosso coração. Deus não é micro-ondas, que você toca algumas teclas e faz o liga e ele funciona. Não é buscar Deus de qualquer jeito, mas é buscar Deus de todo o seu coração. A oração, irmãos, é sentimento, porque se ela é fria, se ela é insensível, se ela não tem um desejo profundo, ela não passa da parede.
O próprio Senhor Jesus nos dirá em Mateus, capítulo 6, versos 5 e 7. Quando você quiser pedir alguma coisa, não pense que é a quantidade de gente que vai orar. Você se tranque no seu quarto, feche a sua porta e fale com seu pai que está em secreto, que o seu pai que está em secreto, ele te recompensará. Não é pelo muito falar, não são as palavras bonitas. Às vezes a oração é muito simples, mas ela é carregada de sentimento, ela é uma oração chorada na presença do Senhor, é uma oração gemida na presença do Senhor. Deus, eu preciso. Você tem orado assim pelo seu casamento? Você tem orado assim pelos seus filhos? Especialmente você tem orado por aqueles parentes que estão afastados do Evangelho? Você tem orado assim? Com esse vigor, com essa motivação, com esse sentimento? Porque coisas importantes precisam ter sentimento. Quando é que nós oramos mal, irmãos? Oramos mal de muitas formas, mas em quarto lugar, eu destaco que a gente pede mal quando a gente pede somente como último recurso. Sabe aquela oração que foi o último recurso? Sabe aquela oração que você já procurou todo mundo? Você já tentou de todas as formas e só piorou a situação. Só piorou a situação. Você não recorreu a Deus desde o início. Talvez porque se você pensasse que recorrer a Deus, a resposta talvez não fosse a que você queria. Talvez. Talvez porque você se achou forte o suficiente. Talvez porque você não aprendeu o que é andar na dependência de Deus. Porque andar em dependência e submissão é um andar que eu consulto Deus naquilo que eu quero fazer. Eu peço a permissão de Deus se eu devo fazer. Feito um menino novo, feito um menino pequeno, menino de menor, que diz assim: mãe, eu posso fazer isso? Mãe, eu posso ir? Fulano me chamou para ir dormir na casa. Eu posso. Porque quando você é de menor, você não tem autonomia para decidir. Você precisa da autorização dos seus pais. Eu queria ir para esse evento, eu posso. Por que quando a gente cresce, a gente acha que já ficou de maior e não precisa mais do nosso Pai eterno, do nosso Deus? A gente deveria continuar amadurecendo na idade, mas continuar submisso, respeitoso, dizendo assim: papai, posso? Invisto ou não invisto? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Digo ou não digo? Compro ou não compro? Quando a gente coloca Deus somente para resolver a bagunça que a gente criou, quando a gente só começa a pedir porque agora já não tem mais jeito, que, oh Deus, faz alguma coisa, ou racha. Se correr, o bicho pega, se ficar... Começou pedindo mal. Porque essa tempestade poderia ter sido resolvida quando era uma brisa. Essa pneumonia poderia ter sido resolvida quando era apenas uma gripezinha. Você poderia ter pedido a ajuda, o auxílio, a permissão, a orientação de Deus lá atrás. E não deixando tudo desmoronar. Filipenses, capítulo 4, verso 6, é Paulo quem diz àquela igreja de Filipenses: em tudo sejam conhecidas as vossas petições. Em tudo. As grandes e as pequenas, as fáceis e as complexas. Em tudo. Precisamos aprender, irmãos, a pedir de forma correta. Tudo que eu preciso, tudo que eu penso, Senhor, eu vou fazer. Se isso não for da tua vontade, o Senhor fecha a porta. Mas o Senhor abre a porta, o Senhor me confie, traga paz ao meu coração. Eu não quero fazer primeiro e pedir para o Senhor corrigir depois. Eu já quero começar certo. Eu quero começar acertando. Eu não quero errar. Eu não quero me frustrar. Eu não quero andar sozinho. Pedimos mal, irmãos, quando pedimos a Deus somente como último recurso. Mas por último, para finalizar, pedimos mal quando desejamos algo fora da vontade de Deus. É isso que Tiago está dizendo no verso 3 do capítulo 4 de Tiago. Pedis e não recebeis, porque vocês estão pedindo por motivos errados,
para gastar em seus prazeres. O que vocês estão pedindo não é da vontade de Deus. O que vocês estão pedindo não glorifica a Deus. O que vocês estão pedindo não vai aproximar vocês de Deus. Quando nós pedimos alguma coisa fora da vontade de Deus, irmãos, Deus fará o favor, o grande favor de não ouvir. Essa ele nem vai ouvir. Às vezes o que estamos pedindo vai prejudicar alguém. Às vezes o que nós estamos pedindo é quase uma vingança para que o outro sinta o que a gente está sentindo. Às vezes o que a gente está pedindo é pura vaidade nossa, puro orgulho nosso. O Senhor só vai lá e mostre, faça e tal. Cuidado, meu irmão, porque essa oração ela é solitária. Deus não ouve aquilo que está fora dos seus propósitos. Insistimos muito, mas Deus não quebra princípios. O reino de Deus é tão organizado, princípios. Não faça uma oração para Deus mudar o coração dos seus pais, quando os seus pais estão exercendo, por exemplo, a autoridade deles sobre vocês. Como é que você vai querer que Deus faça algo com seus pais, quando ele diz que os pais é que têm que guiar os filhos? Entende? Cuidado para que você não pense que Deus vai puxar a sua sardinha, que você tem privilégios, que você merece ser mais abençoado que outro. Senhor, vai ter um assalto ali, mas o Senhor só não deixe que eu seja assaltado. Então não pegue o ônibus, é melhor, é mais acertado. Porque se pegar, talvez todo mundo vai ser assaltado. Nós não temos, irmãos, que exigir de Deus tratamento diferenciado. Nós não podemos duvidar do procedimento de Deus. Deus não procede impiamente. Deus não procede injustamente. Deus não procede privilegiando uns do que outros. Deus não é injusto. Deus não é homem. Deus não faz o que a gente faz. A gente faz. Deus não. Deus é puro, é justo e é santo em todas as suas respostas de oração. Lembre-se que na oração do Pai Nosso, que eu mencionei logo no início, é Jesus que nos ensina, na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. A oração me dá liberdade de pedir, mas também me ensina a dizer, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Eu estou pedindo porque eu acho que é o certo, mas se não for, Senhor, aí o Senhor não faça, e está na benção. Se o Senhor fizer, eu vou agradecer, e se o Senhor disser não, eu vou agradecer do mesmo jeito, porque eu quero pedir isso de acordo com a tua vontade. É possível, irmãos, que a gente erre sem querer na oração, mas entenda, o Senhor, Ele é fiel em todas as suas respostas. E há um consolo que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 8, verso 20, e eu termino com esse texto. É Paulo quem vai dizer assim, às vezes, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, dada a nossa limitação, as nossas falhas, a nossa dureza de coração, a nossa rabugice, os nossos erros frequentes, a gente ora errado. Mas tenhamos a plena tranquilidade e segurança de que o Espírito Santo está lá à direita de Deus assim, Senhor, ele tá chateado, mas ele não estava querendo dizer isso não. Ele está meio desmotivado, mas não era bem isso que ele queria dizer não. Ele intercede por nós. Saiba que a oração é um bem precioso. A oração precisa fazer parte da sua vida. A oração é o instrumento mais precioso que Deus lhe deu. Através da oração, você quebra armadilhas de Satanás. Através da oração você vê pessoas se converter. Através da oração você vê vidas serem libertas. Através da oração você vê milagres acontecerem. Através da oração você vê consolo. Aquele consolo que vem do céu, que palavra humana não consegue, mas através da oração o consolo vem. Mas entenda que toda oração precisa ser feita esperando que se cumpra a vontade de Deus. E aprenda o que Tiago está ensinando àquela igreja. Se você pedir mal, não vai responder, não vai ter resposta. Aprenda a pedir com fé, a pedir com perseverança
a pedir com profundo sentimento, desejo no seu coração. Aprenda a começar pedindo logo de cara ao Senhor. Comece qualquer investimento, qualquer decisão, dizendo: Senhor, chegue junto, me acompanhe. Eu quero começar esse negócio contigo. E sobretudo, meu irmão, não peça nada fora da vontade de Deus. Se informe, leia a palavra. Mas se aquilo é bíblico, persista. A resposta vai chegar. Quando o Tiago diz: se você pedir mal, você não vai ter resposta, implicitamente ele está dizendo: mas se pedir bem, se pedir correto, se pedir segundo a vontade de Deus, se pedir com fé, com perseverança, com sentimento profundo, certamente a resposta virá.